falar com o Theo Cury, então, sobre a conclusão dessa votação lá no Congresso. Nosso analista lá de Brasília. Theo, depois de tanta discussão na Câmara, no Senado, discussão que envolveu o Supremo Tribunal Federal, como é que o governo sai de tudo isso? É vitória ou derrota para o governo, no fim das contas, literalmente? Olha, no fim das contas, literalmente, você pode escolher. Pode ser uma derrota parcial ou uma vitória parcial. E eu digo isso por conta da retirada da possibilidade de bloqueio das emendas para cumprir com o arcabouço fiscal. Com a retirada dessa possibilidade, desse mecanismo, isso é considerado uma derrota parcial para o governo. Parcial porque foi retomada a possibilidade daquela reserva, aquela proporcionalidade para saúde, por exemplo, para destinar recursos para a área da saúde. Então, nesse quesito, o governo sai como gostaria com relação a essa reserva de recursos, mas com relação à possibilidade de bloquear o pagamento, a execução dessas emendas para cumprir com o arcabouço, o governo sai descontente porque havia conseguido o que queria lá no Senado. Esse texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal. Houve mudanças no texto lá no Senado Federal. Na hora da votação, houve também uma nova mudança no texto, o que forçou o texto a voltar para a Câmara dos Deputados, onde havia começado a tramitar. E ontem a Câmara dá a palavra final e manda agora o texto para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem que vai dar a palavra final, de tantos finais da conta que a gente está dizendo, é o Supremo Tribunal Federal. Então, diante dessa conclusão pelo Congresso, avaliação da Câmara, do Senado Federal, uma votação e aprovação na Câmara, no Senado e de novo na Câmara dos Deputados, a sanção do presidente, depois disso, quem vai checar o dever de casa é o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque ele é relator de uma ação lá no STF que questiona justamente a execução do pagamento dessas emendas, porque há um questionamento sobre a rastreabilidade, sobre a transparência e os requisitos para se fazer esses pagamentos. Há críticas com relação a esse texto, por exemplo, que ainda não é possível descobrir quem são os parlamentares responsáveis por autorizar os padrinhos dos pagamentos das emendas de comissão, que isso ainda é nebuloso com o texto que foi aprovado. Essa é a avaliação de alguns críticos. A própria Transparência Internacional divulgou nota criticando esse texto, dizendo que o texto não está contemplando o que o Supremo Tribunal Federal previa em sua decisão. Lembrando que o STF, em agosto, suspende, a partir de uma decisão do ministro Flávio Dino individual, todas as execuções de pagamento das emendas parlamentares. Depois, essa decisão dele é referendada por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, dá-se início a uma construção de um acordo, de um consenso, uma costura, uma negociação para costurar um acordo entre o Executivo e o Legislativo sob a supervisão do Poder Judiciário. Demorou-se bastante tempo para se chegar a um acordo, houve uma série de ensaios para votação e ela de fato aconteceu agora. Tem um timing envolvido nisso tudo, que é a votação do orçamento. Lembrando que as emendas parlamentares são uma reserva, uma espécie de reserva do orçamento que é destinada pelos parlamentares às suas bases políticas. É algo que está previsto para que os deputados e os senadores possam enviar para suas bases políticas para cumprir com políticas públicas, construção de obras públicas, enfim, uma série de ações políticas nas bases eleitorais. Então, o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a palavra final sobre esse assunto novamente. Pode haver um questionamento, pode, ao Supremo Tribunal Federal, depois de uma eventual sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é quem vai avaliar esse texto agora, mas que foi construído ali depois de supostamente haver um acordo entre o governo e o legislativo. E pode haver também o envio dessas informações pelo Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal para que haja uma análise por parte do ministro Flávio Dino. Carol.
Pois é, e com um destaque, né, Theo? Quando a gente fala de orçamento de 2025, essa votação das emendas era um dos aspectos que estava segurando as discussões no Congresso com relação às contas do ano que vem. É assunto que a gente vai monitorar com o Theo Cury, tá de olho lá em Brasília. Valeu, Theo. Obrigada.